Vou para vocês aqui o seguinte, ó, eu disse que ia falar sobre o direito penal do inimigo. O que é isso? E a minha fala não é só para os profissionais do direito, ou para os alunos, ou para quem está entrando no mundo do direito. A minha fala é para a sociedade. O direito penal do inimigo é algo bastante importante que está acontecendo paulatinamente no Brasil e que nós acabamos não nos dando conta. O grande teórico do direito penal do inimigo é um alemão chamado Günther Jacobs. Ele tem um livro publicado, isso há mais de 20 anos, com este título, Direito Penal do Inimigo. Quem quiser conhecer a doutrina do Jacobs, pode encontrar em qualquer livraria esta obra, que é uma obra importante, porque não é um autor qualquer. O problema são as consequências disto que é uma filosofia, que é uma política. É uma compreensão de como o Estado deve se organizar para tratar dos seus cidadãos a partir de uma compreensão que se tem sobre o mundo, sobre a quadra histórica em que vivemos. O direito penal do inimigo ele tem como fundamento inicial a compreensão de que a criminalidade ela evolui de uma maneira tão rápida, né? O tipo de delito e os novos delitos diante da modernidade, de uma pós-modernidade, né? De uma realidade que se modifica e se desenvolve de uma forma muito veloz, ele pretende que o Estado também consiga se aproximar desta evolução com esta mesma rapidez. Então, o direito penal do inimigo, ele tem um fundamento, é distinguir aquele que é um cidadão de bem, que amanhã ou depois possa delinquir, como qualquer pessoa, e aquele cidadão que ao delinquir se transforma em inimigo do Estado. Ou seja, o Estado precisa adquirir um modo de lidar com este que deixará de ser cidadão aos olhos do Estado, para que haja uma contenção na realização da justiça e, portanto, a contenção da criminalidade. Então, o direito penal do inimigo, ele parte desse pressuposto. Ele vai dividir o cidadão comum, aquele que delinque, que pratica o crime e que tem a seu favor garantias legais, prerrogativas constitucionais, e aquele cidadão que deixará de ser cidadão, que a seu favor não poderá contar com garantias do sistema. Então ele vai ter suprimido garantias constitucionais, determinadas franquias processuais, coisas do tipo. É mais ou menos como estabelecer o seguinte: nós temos um cidadão vivo e um cidadão morto. Ou seja, é como se estabelecesse a morte civil. Por exemplo, o Estado nazista, ele entendia que os judeus eram inimigos do Estado. E, portanto, aquela população não eram franqueadas garantias que a Constituição alemã franqueava a todos os cidadãos, mesmo judeus alemães. O direito penal do inimigo, ele vai operar numa faixa que dialoga com uma expectativa da sociedade em ter um determinado tipo de cidadão, entre aspas, porque, segundo a ótica do direito penal do inimigo, não são mais cidadãos, né? É pela ótica de uma sociedade que quer conter este pedaço da sociedade. Então, é importante que nós possamos perceber este modelo de pensamento como aquele que quer que o Estado haja de modo a conter uma criminalidade que agride a sociedade. O direito penal do inimigo, ele é algo que ele vai gerar, né, um modo de atuação muito próprio e muito particular para um tipo de agente do Estado, que é aquele agente que a lei define, que a lei dá prerrogativas, para dizer quem é inimigo do Estado e quem não é inimigo do Estado. Isso não está definido a priori, isso não vem tipificado
não está escrito os gordos e carecas serão inimigos do Estado. Não. Um determinado membro de poder, no caso o juiz, diante de uma condição muito particular, dirá: este ou aquele cidadão, esta ou aquela pessoa, tem a seu favor as garantias constitucionais. Vejam a gravidade do que está acontecendo. Por exemplo, está escrito na lei de execuções penais, literalmente: se o irmão de alguém morrer, de um apenado morrer, este apenado tem o direito de ir no enterro do irmão. Agora, no direito penal do inimigo, quem vai dizer que essa lei se aplica é o juiz, de acordo com a sua convicção subjetiva. Porque a pergunta inicial é: este apenado é inimigo do Estado, sim ou não? Se o juiz entender que ele é inimigo do Estado, ele decide não aplicar a lei e está tudo bem, segundo essa doutrina. Eu estou falando de algum assunto particular, esqueçam o Lula. Aí tem essa catástrofe de Brumadinho. Aí, de repente, um juiz resolve mandar prender 5 engenheiros. Se nós formos na lei que trabalha sobre o tema das prisões temporárias, vocês não vão encontrar na lei o autorizativo, a autorização legal para a prisão desses engenheiros, porque ela parte de uma presunção do juiz. Bom, mas como o juiz entendeu que diante da tragédia e da catástrofe, estas pessoas, no primeiro momento, são inimigos do Estado, ela desconstitui uma garantia constitucional, que é ser preso temporariamente de acordo com aquelas hipóteses legais, e manda prender 5 engenheiros. Isso aconteceu agora. Então, o direito penal do inimigo, ele é um tipo de pensamento político que organiza o Estado. Só que tem uma situação que nós precisamos compreender. Se nós não soubermos quais são os modos de pensamento daqueles que titulam e que envergam esta teoria, esta doutrina, nós estaremos vendo o direito acontecer do jeito que acontece e não teremos a menor ideia de onde isto pode terminar. Se nós formos nos Estados... vamos pegar para a turma da direita que adora dar pau na Venezuela. A Venezuela, o que opera é o direito penal do inimigo. Se alguém for contra o Estado bolivariano, as garantias constitucionais estabelecidas naquele país não serão entregues a determinados cidadãos. Então se criam cidadãos de duas categorias: o cidadão que tem direitos às garantias legais e os cidadãos que não terão direito às garantias legais. Quem decide isso? Um juiz. Uma pessoa. Então, a importância de nós compreendermos isso é para identificarmos e para sentirmos os motivos pelos quais o direito brasileiro vem operando. Isso começou no Brasil, já existe um exemplo, que é o regime disciplinar diferenciado. Ali na legislação que criou o regime disciplinar diferenciado, ele vai dizer o seguinte: aos indivíduos que representem perigo. Quem decide qual é o indivíduo que representa perigo? O juiz. Não existe uma expressão legal que diga aquele que está fraudando a justiça, pressionando testemunhas, desconstituindo documentos, gerando perigo à ordem pública. Não. Aqueles que representarem perigo. O que é isso? Isso é o inimigo do Estado, aquele que não terá a seu favor garantias processuais, garantias constitucionais. Se vocês querem saber o que é o direito penal do inimigo, leiam Günther Jacobs. Ele diz com todas as letras o que pensa sobre isso. E ele é um pensador sofisticado. Não esta rastaquerice que tem aqui. Veja, existem muitos setores que operam o direito no Brasil, que praticam o direito penal do inimigo, mas eles não têm a menor ideia do que estão fazendo. Simplesmente estão fazendo. Detalhe: qual é o objeto do direito penal do inimigo? O cidadão. Qual é a potência destrutiva do direito penal do inimigo? Dar a uma pessoa a capacidade de dizer que esse cidadão terá a seu favor a garantia legal, processual, constitucional,
E que cidadão perderá esta condição e se transformará em coisa? Leia o Günther Jacobs. Ele diz assim: o inimigo do Estado é coisa, e como coisa deverá ser tratado. Um abraço, pensem, estudem. O direito, ele não é feito para os juristas. O direito, ele é construído para nós, cidadãos. E do jeito que a coisa vai, amanhã ou depois, não saberemos se somos cidadãos ou não. Um grande abraço e vou fazer outras postagens nessa linha. Que tenha sido útil.